think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Desde janeiro, né, não gravo um podcast, né? Eu estou tentando, né, aos poucos voltar, aos poucos consumir coisas, né, para poder ter assunto suficientemente bom, né, para gravar esse podcast. Nesses últimos meses, né, desde janeiro eu não gravo um podcast. O último que foi gravado foi sobre Star Trek, né? A primeira temporada, que eu gostei muito da primeira temporada de Star Trek, né? E, enfim, né? Fiquei esses meses sem gravar, né? Eu gravei uma coisa ou outra, né? Ao longo desse tempo que eu não conseguia formatar um podcast certinho, editar e tudo mais, por causa do meu trabalho. Que ficou muito intenso. Eu tô com uma meta, né, uma meta financeira para atingir, e para atingir metas financeiras eu preciso trabalhar, né, porque na nossa sociedade a gente trabalha, a gente ganha dinheiro trabalhando, né, não tem outro caminho, né, então o meu tempo ficou mitigado, né, e eu fui gravando aos poucos, né. No outro podcast que eu tenho, né, algumas coisinhas eu fui gravando no outro podcast, que é o Fora da Taverna, né, que é um mais pessoal. Eu não me preocupo tanto com edição e tudo mais, mas enfim, né? Eu tô gravando esse podcast, né, porque eu fiquei inspirado, né, muito com uma animação que eu vi recentemente, né, que é o Cowboy Bebop, né, e eu descobri, né, que a Netflix vai lançar no próximo mês, né, eu tô gravando esse podcast em agosto, né, de 2021, né? No próximo mês a Netflix vai lançar uma versão, né, dela, live action, né, de Cowboy Bebop, né? Eu não sabia que a Netflix ia lançar, né? Eu acabei assistindo Cowboy Bebop porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e era uma coisa que sempre estava nas minhas... Na minha imaginação, né, os personagens e tudo mais. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com jazz, com bossa nova também, mas nunca entrou, eu nunca consegui assistir, né? A primeira vez que eu assisti, eu terminei os 26 episódios em menos de uma semana, né, no tempo que me restava, né, e isso me fez, né, me incentivou a criar um roteiro para podcast, né, e falar sobre Cowboy Bebop. E eu fiquei mais motivado ainda sabendo que a Netflix vai lançar o Cowboy Bebop, né, e eu quero, né, combinou o útil ao agradável, né, eu quero aproveitar o lançamento da Netflix, né, para ver se dá mais uma potencializada no podcast, né, e a audiência aumente naturalmente, de forma orgânica, né, que Cowboy Bebop vai ser uma keyword a ser procurada, né, por aí, né, enfim. Enfim, essa introdução longa, chata, né, eu vou terminar aqui essa introdução longa e chata, né, e começar de fato, né, a falar sobre o podcast, sobre Cowboy Bebop, né, as minhas impressões. Eu tive algumas leituras a respeito também da série, né, do papel da série, né, como a sua importância tanto psicológica, filosófica. Tem muita coisa de filosofia que dá para falar sobre Cowboy Bebop, e estética também, né, especialmente estética, né, porque Cowboy Bebop é quase um conceito estético, né, um desenho, né, que mistura um monte de referências e tudo mais, né? E também tem um conceito dialético que permeia todo o desenho, né? Que é um conceito dialético que mistura passado e futuro. É muito interessante, né? E avisos iniciais, né?
o site, né? Eu tenho um site, né, do Taverna do Lugar Nenhum, que é tavernadolugarnenhum.com.br. Paralelamente a esse podcast, eu vou formatar ali um texto, né, para que vocês possam ler, né? Eu sempre escrevo, né, o que eu vou falar nos podcasts, e eu formato em uma versão de texto, né, que talvez vocês prefiram, né? E eu consigo fazer ilustrações lá. Vai sair também um vídeo sobre Cowboy Bebop, né? É o mesmo conteúdo que eu estou fazendo aqui, né? Se você quer ouvir podcast, se você quer ouvir o vídeo, se você quiser ler o texto, né? Fiquem à vontade, né? Como vocês podem perceber, a qualidade do áudio não é muito boa, mas é audível, né? Eu tô juntando, né? Eu tô mudando para um apartamento e eu tô juntando para comprar móveis e tudo mais. E uma das coisas que eu quero comprar, né? É um equipamento decente de gravação, e eu vou ter um quartinho lá que eu possa fazer os meus podcasts, né? De forma mais profissional para vocês, né? Mas isso aí é uma coisa que vai ser do futuro, né? Vai ser lá no futuro, né? E eu quero realmente continuar com isso aí, porque é muito divertido, eu me obrigo muito a consumir coisas para falar no podcast, então acaba sendo até bom para mim, né? Mesmo se eu não tiver audiência nenhuma, né? Acaba sendo bom para mim, né? Então acessem lá tavernadolugarnenhum.com.br. A gente tem lá um link para o Apoia, se você quiser ajudar o Taverna do Lugar Nenhum, né? Tem uns e-mails, né, que é podcast@tavernadolugarnenhum.com.br. Você pode me mandar, né, seus comentários e tudo mais, eu leio. Enfim, vamos lá com o episódio e vamos parar de enrolar. Mas muito obrigado e desculpem, né, pela ausência nesses meses. Bem, a história de Cowboy Bebop, ela se passa no ano de 2071, né, num futuro que eu chamo de pós-civilizacional, né? Por que eu falo que é pós-civilizacional, né? Existe uma ideia, um conceito, né, da civilização, que ela começou quando a humanidade deixou de lado o nomadismo, né? Quando as pessoas elas se tornaram sedentárias, né? Através da agricultura e tudo mais, elas puderam se fixar em um lugar, né? Sedentário no sentido de não mobilidade, né? Não tem nada a ver com o que você pensou, né, logo de cara, né? Mas quando a humanidade se tornou sedentária, né, se fixou em um lugar com o desenvolvimento da agricultura, né, daqui, né, a gente começou a construir o que a gente vai chamar de civilização, né? O Cowboy Bebop, né, ele é pós-civilizacional, no sentido que a gente está no futuro, né, 2071, não tão distante, né, do que a gente está imaginando, né, mas a gente está nesse futuro onde a Terra, né, a humanidade, né, ela se desenvolveu muito, ela conseguiu mapear todo o sistema solar, consegue fazer viagens através, né, dos portais estelares, né? Desculpem a gaguejada, mas a humanidade construiu os portais estelares, né? E conseguem, né, fazer viagens de idas e vindas de milhões de anos-luz, né? No entanto, né, nesse cenário aconteceu um acidente, né? E esse acidente é um acidente que aconteceu com um portal estelar que estava localizado na Lua. E esse portal estelar explodiu, acabou explodindo a Lua, né? E os pedaços da Lua, né, se desvencilharam do corpo celeste, né?
e passaram a orbitar a Terra, né? E a Terra, eventualmente, ele acabou, né, sendo castigada, né? A atmosfera, os fragmentos da Lua começaram a entrar na atmosfera terrestre, né? E começaram a cair na Terra, né? Deixando o planeta praticamente inabitável, né? E aconteceu o seguinte, a humanidade precisou, né, se deslocar para outros planetas, para outras luas, né, montar colônias, né, separadas, né, e, e começou e retornou ao seu estágio de nomadismo, né. A gente está com uma humanidade extremamente avançada tecnologicamente, mas curiosamente a gente tem uma civilização, a gente não tem uma civilização, a gente voltou a uma espécie de estágio de nomadismo, né? Que é muito interessante. A gente percebe que no Cowboy Bebop existe um paralelo, né? Muito interessante, que parece que futuro e passado acontecem ao mesmo tempo, né? Eu vou desenvolver isso melhor no decorrer, né, do episódio, né? A fragmentação da Lua, né, se torna quase uma metáfora da fragmentação da humanidade e da fragmentação também dos indivíduos, né, que se espalham pelo espaço e tentam se manter conectados e ordenados, né? E nesse universo a busca, né, se torna uma espécie de padrão, né? E nesse cenário, né, a gente acompanha 5 personagens interessantíssimos, né? Interessantíssimos, né? Caramba, interessantismo. Desculpem a gaguejada aqui, mas nesse cenário a gente acompanha Spike, Jet, Feio, Ed e Aim, né? Que são, né, caçadores de recompensas espaciais. Nem todos aqui são caçadores de recompensa, né? A gente tem um cachorro, né? O Aim, que é apenas um cachorro, né? Um Korg, um cachorro modificado, né? Eu não vou entrar em detalhes de cada personagem, né? Vou dar uma breve introdução sobre eles para vocês se familiarizarem, né? Eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente, né? Nesse universo, esses caçadores de recompensa, né, que através do seu patrulhamento eles sustentam uma espécie de ordem comum entre os diversos fragmentos de humanidade espalhados pelo universo, que é muito interessante, né? E eles não fazem isso por valores, né, altaneiros de justiça, de ordem, nem nada disso, né? Fica muito claro que eles estão lá para não morrer de fome, né? E é interessante na série que ela é uma série melancólica, mas ao mesmo tempo é uma série muito engraçada, que eles não têm sucesso o tempo inteiro, eles estão sempre naquela nave, né, a nave chamada Bebop, né, que é uma nave do Jet, né, que é o mais velho de lá. Eles estão sempre na nave, né, reclamando de fome, que estão com muita fome, que não estão conseguindo pegar os criminosos, né, e trazer comida para casa e tudo mais. É muito interessante, né? Tem inclusive um episódio muito bizarro, né? Que eles escondem, um deles esconde uma comida numa geladeira e essa comida acaba virando uma espécie de mutante. É muito engraçado, é muito divertido, ao mesmo tempo que é muito melancólico, né? E para quem assistiu, né, e já tem uma percepção musical um pouco mais refinada, já percebe de cara a trilha sonora do desenho, né, do anime, que é composta, né, pela Yoko Kanno, né, e é executada, né, pela banda Seatbelts, né. E a música dos episódios da animação, né, no geral, ela é muito boa, ela é muito baseada em jazz, em blues, né, em bossa nova também, né? E também tem alguma coisa, um episódio que é dedicado a heavy metal, né? Mas jazz e blues é o que totaliza mais ou menos o estilo de Cowboy Bebop, né? Você tem até no nome, né? Bebop é um estilo de jazz, né? Você tinha antigamente, né, as big bands, né, de jazz, né, e tudo mais.
que fazia um som um pouquinho mais assimilável, né? Que a gente conhece, né? As big bands, o jazz era um som dançante, né? Até que o bebop, né? Que é uma coisa mais fragmentada, igual, né? A história do desenho, é uma coisa mais fragmentada, mais conceitual, né? Não é tanto, as melodias não são tão assimiláveis, né? O bebop, né, se torna um desenvolvimento desse gênero, né, do jazz. E aqui, né, aqui batiza, né, a tripulação, né, a nave, né, que se chama Bebop, né, e o próprio desenho, né, Cowboy Bebop. E alguma coisa interessante, né, que os episódios aqui, né, no Cowboy Bebop, eles são chamados de sessões, né? Eles são de natureza episódica, né? Embora, no geral, a gente encontre uma certa linearidade bem definida, né? Ou seja, é uma animação que tem começo, meio e fim. Cada episódio de Cowboy Bebop, ele pode ser visto de maneira única, né? Separado, né? De alguma forma, ele fecha um ciclo em si mesmo, né? Então você pode até ver os episódios até de forma aleatória, né? Alguns episódios, a maioria dos episódios você pode até ver fora de ordem, que não compromete muito a experiência geral, né? E é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente reclamou muito desse aspecto de série, né? Sabe, aquela coisa que as pessoas falam de monstro da semana, que muita gente reclamou disso, né? Eu não sei por quê, porque antigamente, né, as séries elas tinham esse lance, né, de monstro da semana, o caso da semana. Um exemplo muito clássico é o Dr. House, né? Que você tinha cada episódio, apesar de ter alguns episódios que meio que se conectam um com o outro, né? Que às vezes você tem parte 1, parte 2, né? Aqui no Cowboy Bebop também, mas a maioria dos episódios era um caso, o caso da semana, o caso do dia, né? Que pra mim era ótimo, né? Eu não sei porque as pessoas reclamavam disso aí, e se isso sinalizava alguma pobreza de roteiro. Muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de formato é muito melhor do que os de hoje, né? Os de hoje, né? Se você for ver as séries, a maioria das séries de hoje, elas são cheias de fillers por causa do abandono desse formato, né? Porque as séries, né? Você vê claramente que um episódio nada mais é que um teaser pro próximo, né? Então, ficar forçando a pessoa a assistir um episódio atrás do outro, né? É simplesmente uma técnica que os produtores, né, acharam para você ter apreensão, né? Para você você ficar ali na série consumindo. E isso dá muita margem para filler, né? Então as séries hoje têm mais fillers porque adotaram por padrão, né, esse formato. E só retornando à ideia do jazz, né, a ideia da session, né? O desenho, não só musicalmente, mas conceitualmente remete muito ao jazz, né? Um estilo de música que compõe majoritariamente a trilha, né, desse desenho. Assim como o jazz, né, o Cowboy Bebop ele se define pela liberdade de improviso, né, que é fruto de fragmentação, né, como eu disse, né. Mas como tem uma certa linearidade, meio que muitas vezes no jazz, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas não percebem, mas a linearidade existe um tema que os improvisos eles ficam orbitando, né? Que a gente chama de leitmotiv, né? Isso aí, na verdade, é uma coisa emprestada, né, da música clássica, né? Mas no jazz também existe isso aí, né? Na música concreta existe isso aí, né? Parece que é aleatório, mas não é, sabe? Existe um motivo, uma melodia principal e um tema, né? As músicas de jazz têm um tema que
onde os improvisos eles vão orbitando ao longo desse tema, né? E o Cowboy Bebop também tem esse leitmotiv, né? O leitmotiv seria a melodia principal, o conceito principal. Em Cowboy Bebop, né? A gente vê muito um tema recorrente que é a busca ou fuga do passado, né? O passado é muito importante para entender, né, a motivação dos personagens em Cowboy Bebop, né? E eu vou falar isso aí um pouquinho mais para frente, mas existe um tema, né? E esse conceito do jazz é meio que emprestado. Bem, eu vou falar aqui né, brevemente sobre os personagens, né? Primeiro eu vou falar do Jet, né, que é o dono, ele não é o personagem principal, mas ele é o dono da nave Bebop, né? De todos os personagens, Jet, né, ele é o mais forte em sua mentalidade, né, graças ao um certo código moral e um senso de justiça que ele tem, né? Ele parece ser o mais militarizado, né? Ele é um caçador de recompensa, mas parece que ele ainda tem contornos de uma ética militar, né? Ele foi um oficial da polícia do sistema intersolar, né? Que tem a sigla ISSP, né? E ele tinha um relacionamento com uma mulher, né? Chamada Alissa, né? Mas ele tem todo esse passado meio de oficial, né? Então ele acaba sendo meio que o paizão, né? Dos personagens. Ele cozinha, inclusive, né? Ele não apenas oferece o lar, né, desses personagens, desses renegados, né, mas ele também é meio que um paizão, né, ele comanda a nave e ele tem uma certa autoridade dentro da nave, né. Ele não é o personagem principal, mas é o personagem com maior autoridade, né. E ele é marcado, né, por traumas emocionais e traumas físicos, né, e nele, ao contrário dos outros, os traumas físicos eles são mais evidentes, né, ele tem um braço que ele perdeu enquanto investigava uma corrupção relacionada à máfia na força policial da qual ele trabalhava, né? Tem a relação de uma traição de um antigo companheiro dele, né? Também tem um trauma emocional, né? Como eu mencionei, né? Que é de uma mulher chamada Alissa, né? Que era uma mulher que ele se relacionava, né? Há muito tempo, mas acabou deixando ele, né? Acabou deixando ele e ela tem um amante que em um dos episódios, esse amante é um criminoso e ele descobre que o criminoso que ele está atrás, né, como caçador de recompensa, né, ele vai atrás de criminoso. Esse criminoso, né, tem uma relação com a sua ex-companheira, né, Alissa, né. E, bem, tem muitas coisas a se falar desse desenho dos personagens e tudo mais. A Alissa, né, deixou para ele um relógio, né. E você vai ver que em Cowboy Bebop os objetos eles têm uma função muito narrativa, né? E esse relógio, né, ele ficou com ele ficou com uma espécie de lembrança, né? E nesse episódio em que ele encontra, né, a Alissa, né, junto com seu amante, ele faz o papel dele como caçador de recompensa, né? Tem todo o impacto emocional disso, né, de reencontrar, né, a sua antiga companheira, mas ele faz uma coisa muito interessante, né? Ele joga fora o relógio e vai embora, sem a Alissa, né? Não é uma despedida ressentida da parte dele, né? É apenas um passado que se resolve, né? Ele ainda continua melancólico, como sempre, né? Todos os personagens, tirando dois aí, são muito melancólicos e muito mal resolvidos com o seu passado. No entanto, dos personagens melancólicos, ele é o mais maduro, ele é o que se sai melhor no episódio, né? No desenho em geral, na série em geral, ele é o que sai melhor. E melhor, assim, ele não tem um fim trágico, ele não tem nada disso. Ele sai ele sai da mesma forma que entrou, né? Com o diferencial que ele já tem um passado mais resolvido, né? Isso não deixa feliz, né? A gente resolver nossos passados não nos deixa necessariamente felizes, né? Mas ele sai, né? Ele é um personagem mais velho, mais calejado, vamos dizer assim, e
parece ser mais sereno, parece ter a cabeça mais ordenada, mais no lugar, né? E é interessante, né? É um personagem interessante, né? Outro personagem interessante, né? Que é o personagem principal de fato, que é o Spike, né? Que é o personagem principal de Cowboy Bebop. Ele é o cowboy aí da tripulação, né? Ele, assim como o próprio conceito, né, de Cowboy Bebop, ele é um personagem, ele é a corporificação de uma mistura também, né? A gente pode ver, assim, várias referências de personagens que compõem o estilo, né, do Spike, né? Ele parece ser uma fusão cínica, né, de Han Solo, né, do Star Wars, de Yojimbo, né, do Akira Kurosawa, né? O Akira Kurosawa tem dois filmes maravilhosos, né, sobre esse personagem, que é o Yojimbo, o guarda-costas, e Sanjuro, né? Ele parece um pouco aquele personagem sem nome, né, que é interpretado pelo Clint Eastwood, né, que é o personagem daquele filme do Sergio Leone, Um Punhado de Dólares, né? Ele tem muita influência também do Bruce Lee, que dispensa apresentações, né? Entre outras referências, né? Ele não parece um cowboy, ele parece mais um detetive, né? A aparência dele parece ser um detetive, mas ele tem essas questões, né? Ele parece uma mistura de cowboy com Ronin. Ronin, para quem não sabe, é um tipo de samurai aposentado, né? Quando no período Edo, se eu não me engano, os imperadores começaram os imperadores não, os chefes, né, de cada província começaram começou a ter uma crise no Japão que se refletiu numa crise de hierarquia, né? E os samurais acabaram sendo dispensados das suas funções e acabaram ficando sem emprego, né? Os Ronins, né? Eles vagavam pelas cidades e ofereciam seus serviços como guarda-costas, né? Assistam Yojimbo e vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. E parece que, imagina essa pegada, né? O Spike tem a mesma pegada de um Spike é um Ronin, caçador de recompensa, né? De fala mansa. Ele é um ex-executor renegado que trabalhava numa espécie de mistura de máfia com Yakuza, chamada Red Dragon Syndicate. E é um homem que no passado tentou fugir com uma mulher que ele se apaixonou, chamada Julia, né? Mas acabou se envolvendo em uma armadilha que foi planejada por um ex-companheiro, né? E é o atual rival dele, que é o Vicious, né? Que persegue ele ao longo dos episódios, né? Interessante, porque ele é um caçador de recompensa, ele é um caçador e uma caça ao mesmo tempo, né? E, bem, este momento da sua vida deixou ele com algumas cicatrizes, né? Tanto físicas quanto emocionais, né? E uma dessas cicatrizes que ele tem é o olho direito dele, que ele perdeu o olho direito dele, né? Durante uma operação, né, do sindicato, e esse olho foi substituído por um olho artificial, né? E como eu disse, né, os objetos em Cowboy Bebop, eles cumprem uma dupla função, né, que é uma função literal, né, e uma função simbólica, né. Tinha o relógio do Spike, cumpria essa dupla motivação, né, esse duplo significado, né. Era outra palavra que eu queria falar, por isso que eu gaguejei, mas tinha esse duplo significado, né. E aqui é a mesma coisa, né? Essa prótese, né, que é tanto física quanto simbólica, ele fala dela de uma forma muito... parece uma parábola, né? Ele fala que um dos seus olhos vê o passado enquanto o outro vê o presente, né? Parece uma parábola isso aí, né? Né, tem essa questão do olho dele, né, de ele estar ligado com o passado ainda, né, assim como o Jet, né, e
Bem, desde então, né, desde que ele teve esse acidente, ele não conseguiu fugir com a mulher que ele gostaria de fugir, né? Desde então ele meio que vaga sem rumo, sem propósito pelo espaço, né? Ele tem um grande, ele demonstra grande sentimento de tédio e de indiferença, né? Caçar criminosos para ele é mais um passatempo do que qualquer outra coisa. Ele parece não se importar com a própria vida. É interessante que alguns episódios você até meio que se assusta, porque ele vai muito para missões suicidas, né? E aparentemente não é pela adrenalina, né? Mas parece que é um certo fio de esperança de que ele vai morrer nessas operações. Ele é um personagem muito. Ele é muito triste, ele é muito melancólico, mas ele não aparenta ser triste. É uma composição muito única, né? Que eu nunca vi assim na história das animações, de filmes e tudo mais. Ele é muito melancólico, mas não aparenta ser triste, né? E tem muitos momentos engraçados com ele, né? Vocês vão, né? Eu espero que vocês sintam motivados a ver Cowboy Bebop, né? O desenho, né? E vejam por vocês mesmos como que é essa personalidade tão única, né? Que é do Spike, né? A outra personagem que eu queria demonstrar para vocês é a Faye Valentine, né? Que para muita gente, inclusive para mim, é a personagem favorita, né? Ela se destaca muito da tripulação da Bebop, né? Pelo fato de ser a única que não está tentando fugir do passado, não, mas ela está tentando correr para o passado, está tentando ativamente buscar a sua vida anterior em vez de fugir dela, né? E antes de conhecer, né, a tripulação, ela não tem memória do seu passado, é interessante isso aí. Ela apenas carrega consigo uma dívida financeira e uma desconfiança cínica dos outros, né? Por ter sido aproveitada por vigarista, né, e tudo mais, ela acabou fugindo, né, levando uma vida de criminosa, o que torna uma recompensa para a equipe da nave Bebop, né? No entanto, né, em vez de entregar ela, né, ela meio que acaba se unindo à nave Bebop e acaba ajudando, né, a tripulação a pegar outros criminosos, né? E de todos os personagens, para mim, ela é a mais bem construída e é a que tem a história mais dramática, né? À primeira vista, você vê ela, parece que ela é uma espécie de só uma femme fatale genérica que tá lá apenas para cumprir, né, um certo atrair o público masculino, porque ela usa roupas curtas e tudo mais, né? A gente tem muito isso nas animações japonesas, né? Que você tem uma personagem que apenas cumpre o papel de ser o foco sex appeal lá do episódio, né? Que é para deixar os mais adolescentes, né, mais ávidos a assistir o show, né, por causa da personagem sexy, né? Mas ela é muito mais do que isso, né? Ela tem um passado muito complexo, muito complicado, né? E remete, né, à infância dela, né, devido a um acidente de nave espacial que aconteceu há mais de 50 anos antes dos eventos da série, né, e que matou a sua família. Ela foi colocada em um sono criogênico, né, até que a aplicação de alguns remédios que deram para ela pudesse recuperar o suficiente os seus ferimentos, né. No entanto, a sua memória nesse tempo acabou sendo basicamente apagada, né? Então, a busca pelo passado dessa personagem acaba se tornando apenas até uma busca, acaba se tornando uma obsessão, né? Porque é uma busca também pela sua identidade, né? Ao longo dos episódios, a Faye vai descobrindo que o seu planeta, né, que é a Terra, a sua casa, a sua infância, a sua família e o seu tempo, né, não existe mais, né? Ela basicamente ela dorme, 50 anos depois acorda e está no futuro já, onde nada mais existe. Imagina só o trauma que isso acarreta, né? Não existe mais a Terra, né? A Terra existe, mas está praticamente inabitável, né? A sua família toda morreu, os seus amigos ficaram mais velhos, né? O seu tempo, né, não existe mais, né? Ela não acompanhou as mudanças que aconteceram, as traumáticas mudanças que aconteceram, né?
E ela apenas vive, ela não tem ideia do seu passado, então ela fica buscando o seu passado para se encontrar, né? E ela acorda, né, totalmente desorientada, sem saber responder as perguntas mais basilares, né, que a gente sabe, né? Por exemplo, quem sou eu, aonde estou, de onde eu vim, né? A busca pelo passado, né, como eu disse, né, a busca pela própria identidade, né? Então ela acaba sendo, para mim, né, a personagem mais complexa, e por mais fim, interessante, né, de apresentar os personagens, a gente tem uma duplinha, né? Eu vou apresentar eles da mesma forma, né, juntos, né, que é Ed e Aang, né? Eles são os membros mais jovens, né, da tripulação. Eles acabam sendo meio que acolhidos pela tripulação, né? Não existe um fio de bondade nesse acolhimento. Eles meio que invadem mesmo e ficam por lá, né? Não existe um fio de maldade nem de bondade aqui, né, na tripulação. Mas eles ficam lá, né? A Aang, o Aang, né, é um corgi, né, um cachorrinho que foi geneticamente modificado, né? Ele é um pet, né, da tripulação, né? Ele nos primeiros episódios ele já é um dos primeiros tripulantes, né, que aparecem lá, né, na nave Bebop, né? E a Ed é uma garotinha hacker, né, que ela estava na Terra, né? Ela era suspeita de hackear algumas coisas, ela acaba hackeando a nave Bebop também, né? E acaba se juntando, né? Se juntando, né? Na verdade, na tripulação, né? E são personagens muito... parecem que são alívio cômicos, né? Mas não exatamente, né? Porque eles parecem fazer um contraponto muito extremo dos outros personagens, né? A inocência, são crianças, né? A Ed é uma criança, né? E pelo fato de ser uma criança, existe uma inocência muito grande nela, né? E parece que ela tá sempre vivendo o presente, ela não tem um trauma, uma opressão do passado, sabe? E ela anda plantando bananeira, sabe? Ela é mó esquisitinha, uma garotinha mó esquisitinha, né? Que faz acrobacias, né? E tá sempre alegre, tá sempre feliz, até quando ela reclama que tá com fome, né? Parece que no momento seguinte ela já tá muito eufórica e tá sempre brincando, mexendo nas coisas, né? Tá com o computadorzinho dela, né? Fazendo o que ela sabe de fazer, né? Que ela é uma hacker extremamente profissional, extremamente habilidosa, né? Apesar de ela ter uma bagagem emocional, que ela foi abandonada pelo pai e tudo mais, mas parece que ela não se importa com isso, né? E ela simplesmente continua vivendo o presente, continua a viver na própria vida, sem esse peso do passado, né? E é interessante que ela entra na nave e sai da nave da mesma forma, sabe? Ela entra na vida dessa tripulação de uma forma inesperada, eufórica, e sai também meio que debochando. É muito interessante, a gente consegue criar uma conexão muito forte com essa personagem, né? Nos últimos episódios, quando ela abandona a Bebop, né? Eu quase sentia vontade de chorar, porque era muito agradável ver ela e ver o contraponto, né, dos personagens melancólicos com a Ed, né? E o En, né, que é um cachorrinho, ele é o alívio cômico, né, da tripulação de fato, né? Ele é realmente um cachorrinho que fica... Ele tem muita personalidade, eu não quero dizer que ele é um personagem dispensável, né? Eu acho que ficaria mais... Acho que a série ficaria pobre sem ele, né? Porque ele tem uma certa personalidade, aquela curiosidade animal que às vezes faz você prestar atenção em coisas que normalmente você não prestaria atenção, sabe? Uma coisinha que é jogada ali, a fome deles, a fome do cachorrinho também é a fome deles, eles lidam com a fome de maneiras distintas, né? E, enfim, né? Eu gosto muito do En, né? E gosto muito da Ed também. Eu gosto muito de todos os personagens, né? E apesar de ele não ser um personagem profundo, tão profundo quanto os outros, né?
mas pela falta de uma biografia mais extensa, né, não teve tempo de traumas serem maturados, né, apesar disso, né, eu gosto muito desses dois personagens, assim. Eu acho que eles acrescentam da história interessante, do conceito interessante, né, relacionado ao jazz e tudo mais, e dos personagens interessantes. Você vê que até os personagens, os antagonistas de cada episódio são interessantes. Os personagens que vez ou outra aparecem durante o seriado, sabe, que tem um papel bastante, né, secundário, até terciário, né, na composição aí das coisas, que só orientam, ou são apenas alguns criminosos que vez ou outra aparecem, sabe? Até eles são muito interessantes, eles têm muita personalidade, e daria para falar por muito tempo o que cada um representa na história. Logo no primeiro episódio você tem uma mulher, né, que carrega que aparentemente está grávida, mas você vê que ela usa a barriga para esconder drogas, e também tem um conceito muito forte em cima dela. E é uma mulher que nunca mais aparece na série e deixa uma marca muito forte, né? E cada personagem, cada antagonista que às vezes aparece só uma vez na série, deixa uma marca muito forte. Então, é uma série muito bem construída, muito bem roteirizada, sabe? É uma aula de roteiro, né? Mas também é o grande trunfo, né, de Cowboy Bebop é o conceito, é a ideia, é a estética, né? E aqui a gente traz, né, um pouco da estética do remix, né? O remix, né, é um reflexo, né, de movimentos artísticos, né, em sintonia com o desenvolvimento do ambiente tecnológico, né? O remix ele se desenvolve, né, com a facilidade da reprodutibilidade, né, dos produtos culturais, né, pelo desenvolvimento das mídias e pela superexposição global facilitada, né, pela distribuição e pela economia globalizada, né? A gente vê muito isso, né, naquelas teses de cultura do Walter Benjamin, né, que ele fala muito da cultura, da reprodutibilidade técnica, né? Ele tem um texto a respeito disso que é muito interessante, né? Apesar de eu não ser ideologicamente compactuado com Walter Benjamin, né? O cara é um marxista, mas ele tem textos interessantes a respeito disso aí, né? E, bem, eu falei, né, da economia globalizada e tudo mais, e como isso foi importante no imaginário do Shinichiro Watanabe. Deixa eu ver se eu falei o nome certo aqui. Shinichiro Watanabe, né? Desculpem, eu tô fazendo esse podcast meio que também no improviso, né? O Shinichiro Watanabe, né? Eu vou falar só Watanabe para ficar mais fácil. Ele também é fruto, né, desse caldo cultural que se tornou o Japão, né? Os bens de consumo tradicionais, né, não são apenas mercadorias, né? A gente pode encontrar os bens de consumo de produtos culturais, né? E também os produtos de entretenimento, né? Então a gente tem um mercado global que faz trocas, né, entre animações japonesas, filmes de cowboy, discos de jazz, livros de ficção científicas, né? Você vê que eu peguei os elementos que compõem, né, a concepção estética, né, de Cowboy Bebop, né, que é mangá, faroeste, ficção científica e jazz, né? E essa obra consagrada, né, eu acho que só tem um paralelo, esse remix, ele só tem um paralelo com o filme Kill Bill do Quentin Tarantino, né, que foi lançado posteriormente, né, em 2013, né, o Cowboy Bebop de 98, né? Mas a ideia do remix é muito presente, né, no Kill Bill, né, do Quentin Tarantino, um filme excepcional, e, né, o Cowboy Bebop, que antecipou essa coisa toda, né? E essa identidade única do Cowboy Bebop, né, que mistura animação japonesa, blaxploitation, filmes de kung fu, western spaghetti, filmes noir, tem muita influência da estética noir em Cowboy Bebop, né?
filmes de espionagem, estilo 007, inclusive a música de abertura, Tank, né, que é uma música feita com big bands, né, e ela é uma música que se assemelha muito ao que a abertura do 007, né, inclusive a ideia estética, né, das silhuetas, né, e tudo mais. Também tem muita influência de filmes de máfia, literatura de ficção científica, óbvio, né, que a Cowboy Bebop é tecnicamente uma ficção científica, né, e parece que mistura também space opera com cyberpunk, se bem que não é necessariamente, esteticamente parece não ser, é mais space opera do que cyberpunk, mas tem uma influência de cyberpunk, né? Então esse remix de Cowboy Bebop é mais do que um mero exercício de colagem, né, que muita gente fala por aí. Ele é um exercício de ressignificação, né? Ele é um ponto de inflexão entre o imaginário dos produtos midiáticos e a sociedade japonesa, né? É uma tentativa de entender e explorar não só o Japão atual, mas o contexto mundial globalizado, entrecruzado, né, miscigenado referencialmente, né, falando, e até racialmente falando, né, Cowboy Bebop é uma das animações japonesas que tem, eu odeio essa palavra, mas tem a maior diversidade de orientação sexual e raça também, né? Muita gente vai ficar falando, mencionando as qualidades, resumindo as qualidades de Cowboy Bebop só nisso, né? Mas, enfim, né? Em 98, de uma forma até não militante, né? Não incisiva, até muito orgânica, muito natural, você tem lá personagens negros, latinos, japoneses e tudo mais. Tem lá um personagem que é sexualmente muito ambíguo, né? Tem vários personagens, várias coisas que o pessoal, né, da lacrosfera adoraria hoje, né? E colocaria isso num holofote muito forte, né? Mas o remix de Cowboy Bebop é uma coisa muito, muito presente, né? E é um remix que não apenas se utiliza da colagem, mas da ressignificação, né? Até como uma espécie de síntese dialética de coisas, né? Dialética, né? Como tinha... Dialética é um conceito que foi desenvolvido muito pelo Hegel, né? Que você tem, né, e muito usado pelo Marx também, que você tem, né, dois pontos, né, você tem a tese, né, você tem a antítese e você tem o resultado disso aí, que é a síntese, né? Então você tem duas coisas, né, que uma coisa, você tem um significado, uma segunda coisa, um segundo significado, né? Estou falando de filosofia, por isso que eu estou sendo bem abstrato, né? E você tem uma terceira coisa que não é nenhuma nem outra, né? Não é simplesmente a junção de A com B, mas é uma síntese dessa junção, é uma ressignificação, né? E a ressignificação aqui, essa síntese dialética também acontece no tempo aqui em Cowboy Bebop, né? Se você vê a estética de Cowboy Bebop, ele parece ser uma síntese dialética entre passado e futuro, né? E é uma coisa que se comunica muito bem com Watanabe, né? Que é o criador, né? E como ele é um autor japonês, essa coisa da síntese dialética entre passado e futuro é uma coisa muito evidente e muito explicável historicamente, né? Nessa época que o Japão, né, ele salta de uma realidade quase feudal, né, para um contexto industrial tecnológico pós-moderno em uma velocidade impressionante, né? A ruptura, né, você tem uma questão de ruptura intergeracional que costuma, né, ser dramática em todos os países, né, mas no contexto onde o orgulho nacional ferido está vinculado a 2 ataques nucleares, o que costuma ser dramático no Japão é uma coisa que passou a ser traumática, né? O Japão, que antes era visto como um algoz, né, que era aliado do nazismo, perpetuou um dos mais brutais crimes da humanidade, né, como o massacre de Nanquim na China. Com o ataque das bombas nucleares, o Japão vira vítima, né? Aí você já tem uma certa mudança de perspectiva radical de um oposto para o outro, né? Outra coisa que eu mencionei aqui, né, foi a situação econômica do Japão, né?
O Japão, para quem não sabe, era um dos países mais pobres e tecnologicamente atrasado, né, em relação ao resto do mundo, né? Vocês vão me desculpar pelo gaguejo, né? Mas eu não vou cortar isso aqui, vai dar para entender, né? O Japão era um dos países mais pobres e tecnologicamente atrasados, né? E na sua pressão, né, no pós-guerra da significância, de ganhar significância e expressão econômica global, né? Ele se torna, assim, quase do dia para a noite, uma das economias mais prósperas e tecnológicas do mundo, né? Mudando o seu aspecto de país rural até para centro corporativo, né? Você vê muito isso aí em Tóquio, né? Tóquio é uma cidade extremamente tecnológica, né? Hoje, né? Mas já era, né? Na época de Watanabe, quando ele estava escrevendo, quando ele estava consumindo cultura, né? Ele via muita influência da cultura americana, né? E muito essa questão da tensão entre passado e futuro, né? No próprio Japão, né? E né, como eu disse, né, como nenhuma mudança é totalizante, né, o país ele se torna uma profunda expressão de tensão dialética entre extremos opostos, né? O Japão, né, o jovem, que já tem suas crises de identidade e personalidade, que são naturais, né? Ele cresce num ambiente que expressa uma similar indefinição, né? Em sua tensão dialética, o Japão expressa em si uma síntese, né, de extremo passado e extremo futuro, né? E Cowboy Bebop representa exatamente isso, uma indefinição do espaço e do tempo, né? Ele não é apenas uma mistura de diversos produtos culturais distintos, ele é uma mistura de passado e futuro também, né? Ele não é uma mistura de tradição e modernidade, né? E isso é exemplificado no próprio cenário de fundo de Cowboy Bebop, né? O ano de 2071, onde a humanidade vaga pelo espaço sideral em naves espaciais e coloniza outros planetas, luas e tudo mais, mas o solo, né? Você tem o ambiente espacial, que é extremamente tecnológico, mas o solo dos planetas colonizados parecem muito com o velho oeste americano do século XIX. É muito interessante, parece que é uma contradição. Quando eles pousam, parece que eles fizeram uma viagem no tempo para o passado, né? Mas não fizeram, sabe? Você tem saloons, você tem hotéis, você tem bares de jazz, né? Você tem muita coisa que hoje em dia é até raro de ver, sabe? Então, essa mistura de passado com futuro é muito, muito interessante no conceito de Cowboy Bebop, né? E outro exemplo, né, que mistura passado e futuro em Cowboy Bebop aparece logo no primeiro episódio, né, onde o Spike, né, que é o personagem principal, ele pede ajuda para um xamã, né, um cara chamado Laughing Bull, né, para procurar, né, um cara chamado Asimov Solezan, né, que é um traficante de drogas, né, aquele que eu mencionei da mulher grávida, né, que ele tá junto com a mulher lá e a mulher esconde as drogas desse Asimov dentro da barriga dela, que é uma barriga falsa, né? E imagina só, você tem um ambiente onde naves espaciais rasgam o céu, né? Onde há portais interespaciais, né? E onde o sistema solar é todo mapeado e o Spike utiliza como tecnologia de busca, né? Um místico, né? Que apenas utiliza areia entre os dedos da sua mão, né? Como um método de rastreio. É muito interessante isso aí, né? Existe uma certa espiritualidade muito forte, uma espiritualidade ancestral, xamânica, muito forte em Cowboy Bebop, né? E essa mistura, né, de passado e futuro em Cowboy Bebop acaba sendo um reflexo, né, do próprio Japão, né? Paisagens de cidades como Tóquio, Kyoto, Hiroshima, né? Cidades que borram o limite entre o nacional e internacional, o velho e o novo, e onde templos, por exemplo, templos shintos e prédios corporativos disputam sua atenção nas paisagens, né? Essa tensão cria em si um significado, né? Essa justaposição de ideias, muitas vezes as ideias opostas, é constitutivo de sua própria forma, da própria forma do Japão, né? Dessa expressão do ideograma, né? O ideograma por si só, né, já é um conceito bastante complexo, né? O ideograma é aquela escrita japonesa bonita pra caramba, que eles utilizam, né? Eles pegam, né? Eles têm uma infinidade de hieróglifos, né? Que eles reúnem esses hieróglifos e combinam eles para dar significado às coisas, né?
é uma infinidade de conceitos e ideias reconhecíveis existe, né, uma infinidade de conceitos e ideias reconhecíveis nesses ideogramas que eles combinam, né, e formam palavras e se comunicam através desses ideogramas, né? E vale lembrar que paralelamente a isso, os japoneses também dominam uma série de alfabetos fonéticos europeizados, né? O Menyo, o Kana, o Hiragana, entre outros, né? Então, muitas vezes eles conseguem se comunicar das duas formas, né? E é muito complexo, né? O Eisenstein, né? O cineasta russo-soviético, né? Que ele chama, né? Ele faz uma aproximação muito clara entre o ideograma e o cinema, né? O ideograma é uma arte de se comunicar fazendo montagens, né? O cinema é a mesma coisa, é uma arte de se comunicar fazendo montagem, né? Fazendo a justaposição de planos para criar estímulos, pensamentos, sentimentos, ideias, conceitos, né? O cinema, para o Eisenstein, está mais próximo do ideograma japonês do que da fotografia em si, né? Bem, a gente ia simplificar muito a cultura japonesa apenas se retomarmos a ideia do remix para começar a explicar o conceito de ideograma, né? Mas podemos usar essa ideia, né, de justaposição e ressignificação para explicar esteticamente o que significa o cowboy bebop, né? E a gente está amparado nessa ideia de trazendo o cineasta russo-soviético que usou a escrita japonesa no seu conceito de decupagem, no seu conceito de explicar o cinema, né? E o que a gente mais pode dizer, né, de um desenho que mistura tantas coisas, né, que você tem um bar em Júpiter que toca blues, né? Enfim, né? O Cowboy Bebop, né, ele tem todo esse conceito de remix, de mistura e como eu falei, né, tudo que o Cowboy Bebop fez e ainda faz na história, né, da animação japonesa e tudo mais, eu acho que ele até transcende o conceito da animação japonesa porque ele cria em si um estilo muito próprio, né? Eu vejo muito ele é muito mais complexo, né, do que, por exemplo, produtos como Kill Bill, né? Que o Kill Bill aparenta ser um pouco mais colagem do que Cowboy Bebop, que parece ser mais uma colagem que se transforma num conceito, né? Porque ele cria coisas, né? A trilha original, né? A trilha do Kill Bill, por exemplo, é uma trilha emprestada de outros filmes, né? É uma trilha que foi formatada para um certo filme que apenas o Quentin Tarantino coloca em outro contexto, né? Ele pega muito as trilhas, né, dos filmes do Sergio Leone, né? Do Ennio Morricone, né? Ele pega uma colagem mesmo, ele pega a mesma trilha e coloca nas cenas do Kill Bill e ressignifica também, né? Mas não tem o trabalho realmente criativo, né? A composição dos personagens, apesar de ter muita mistura estética, né, do Cowboy Bebop, né? Apesar de ter muita mistura de conceitos estéticos, eles são criados do zero, sabe? A trilha sonora de Cowboy Bebop é criada do zero, então ela tem muitas referências, ela pega muitas coisas das big bands americanas da década de 50 e 40, né? Curiosamente tem pouca coisa de bebop na trilha sonora do Cowboy Bebop, né? Tem muita coisa de big band, né? Mas é claro, né? Porque a trilha do bebop é muito pouco assimilável e não tem um uso, sabe? Vamos dizer assim que as trilhas sonoras de big bands, elas são mais utilizáveis, assim como as trilhas de música clássica, né? Elas são mais utilizáveis porque são mais assimiláveis, tem uma melodia um pouco mais reconhecível, né? Mas enfim, né? Você vê que existe todo um trabalho de criação, colagem, ressignificação que não tem precedentes, né? Cowboy Bebop virou uma das minhas séries favoritas. Eu espero muito que vocês gostem, né, desse conteúdo e fiquem curiosos para saber, né, e consumir Cowboy Bebop. E é isso aí.
Espero que tenham gostado. É isso que eu queria falar, né? Espero que tenham gostado do programa e tudo mais. A trilha que vocês estão escutando ao fundo é a trilha da Yoko Kanno, né? Executada pelo Seatbelts, né? Que é o grupo, né? Que executa as composições da Yoko Kanno para a trilha sonora do Cowboy Bebop. É muito interessante, muito boa a trilha. Vou deixar um pouquinho da trilha com vocês, né? E, bem, eu gostaria de reforçar, né, o convite para vocês acessarem tavernadolugarnenhum.com.br, mandarem mensagens, feedbacks, para ver se vocês gostaram do programa e tudo mais. Eu vou pedir desculpa não apenas pelas gaguejadas, que eu fiz questão de não cortar, né, mas pelas gaguejadas e pelos esquecimentos das palavras que às vezes me acomete aqui durante a gravação. E também me desculpar também pela qualidade da gravação, que não é muito boa, eu estou fazendo do meu celular, né? E, enfim, né? Eu vou reforçar, né, para vocês entrarem no tavernadolugarnenhum.com.br e lerem o texto, né, que eu fiz a respeito, né, de Cowboy Bebop, né? Você tem o site lá, tavernadolugarnenhum.com.br, tem um link lá no início da página, que é blog. Vai estar entre os últimos postados, né? E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, seja lá quando for gravar isso aí.